2, segurando para não ter 3. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre apego versus desapego. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que eu decidi falar sobre esse tema, tá? Mas é sempre uma questão, né, gente? E aí é uma questão importante da gente hoje conversar, amadurecer, aprofundar, porque encontrar a medida certa, né, em que eu estou vulnerável ao outro, em que o outro tem impacto e poder na minha vida, né, é uma medida difícil de ser encontrada, né? E aí eu vou adiantar falar que tem que ser uma medida que seja saudável. Saudável para a relação e saudável para a nossa individualidade. E é sobre isso que a gente vai estar hoje aqui conversando, porque essas vezes são medidas, então é muito natural, né? As pessoas chegarem ou extremamente apegadas, que quer dizer o quê? Geralmente codependentes, ou seja, o outro tem um impacto sobre ela intenso, muito intenso, né? Então tudo que o outro faz, pensa, os limites do outro, o sentimento do outro, a opinião do outro tem um impacto gigantesco na vida dessa pessoa, né? Ela acaba entrando ali numa projeção de valor, ou seja, o outro define o meu valor, né? Então todos os movimentos daquela relação é sempre muito vigiado, é percebido, é muito sensibilizada, né? E isso porque a pessoa que vive, né, essa codependência, vive esse extremo do apego, ela provavelmente tem ali algumas neuroses, né? O medo de rejeição, de abandono. Isso vem de dores traumáticas, né? De dores de abandono, de agressão, enfim, vem das neuroses de baixa autoestima. A questão é que quando a gente é extremamente apegado, né, isso vem, né, de um processo de dor, que aí cada um precisa entender no seu processo histórico de vida aonde aconteceu essa dor, né, que me fez entender que eu preciso controlar e estar o tempo todo em alerta e esperando pelo pior dentro de uma relação. Agora tem um outro extremo, que também é muito comum e que muitas vezes as pessoas podem até migrar de um lado para o outro, né, que é o extremo desapego. E aí é uma coisa que tem acontecido muito, né? Eu tenho muitos vídeos falando sobre codependência. E eu queria falar um pouquinho também desse extremo do desapego, porque muitas vezes as pessoas acham que o desapego, né? E aí eu tô falando de um desapego também disfuncional, também adoecido, né, gente? É uma coisa legal, é uma coisa saudável. Mas não entende que, na verdade, esse desapego, que também é destrutivo, vem a partir das mesmas origens. Só são formas diferentes das pessoas reagirem, né? E aí esse desapego é uma pessoa que às vezes vai banalizar um pouco das relações, né? Pode acabar ficando um pouco esfriado nos sentimentos, né? Muito com uma barreira, uma fronteira vital muito grande, até um pouco intransigente. Então qualquer coisa que acontece naquela relação já é motivo para ela falar não vale a pena, né? Então ela acaba tendo um medo de se apegar, acaba tendo um medo de se envolver, né? Fica com medo do impacto do outro na sua vida, que é o medo da vulnerabilidade, que uma relação saudável gera, né? Uma relação saudável gera uma certa vulnerabilidade, gente. É óbvio que quando eu amo alguém, quando eu tô envolvido com alguém, aquela pessoa tem um impacto na minha vida. Isso é natural. Agora, a medida desse impacto é a questão, para não ser nenhum extremo e nem o outro. E aí, o interessante da gente entender hoje aqui é que essas duas reações tem geralmente a mesma origem, que é a dor, né? Então, é a dor de ter vivido um trauma emocional. A gente sabe que as frustrações, né, dentro de um vínculo são dores muito intensas. E aí eu reajo, né? E aí eu posso reagir querendo controlar essa relação, né, ficando muito codependente e apegada e dependendo dela, ou eu posso reagir de uma forma extremamente esfriada, distante e desapegada e solitária. E aí eu queria falar um pouco sobre esse tema hoje, porque isso é algo também muito relevante e também é algo muito comum, que acontece muito também, né? As pessoas estão cada vez mais na defensiva dentro dos vínculos, e essa defensiva dentro dos vínculos acaba gerando, de fato, uma solidão, né? Uma reação. Então a gente precisa aí, talvez, ressignificar, né, esse desapego tão intenso para entender que não necessariamente é uma coisa saudável e positiva e que sim, muitas vezes é uma reação, né, o que acaba também gerando muito sofrimento para quem vive próximo. Porque se eu, de uma certa forma, banalizo as relações que eu vivo, né, eu provavelmente vou ferir muitas pessoas que estão em volta. Imagina, se eu tô dentro de uma relação, eu começo a me relacionar e aí, por causa de uma falha humana, né, que vai acontecer, eu, você, todo mundo, né, vai falhar em algum momento, isso seja o suficiente para o outro ir embora,
né? Imagina o impacto que isso gera na nossa vida. Então vamos falar sobre isso, entender um pouco melhor, né? O que é cada coisa, vou trazer aqui algumas características de cada um, tá? Vão comentando, tá? Vão comentando, dependendo aí da quantidade de comentários de vocês, do quanto vocês gostarem, hoje no final eu vou fazer uma surpresa, mas aí vai depender aqui de vocês, né? Do quanto que esse tema vai ser relevante, tá? Que eu quero experimentar um novo formato de live. Então no finalzinho a gente vai ter essa surpresa. Bom, então vamos lá. Saber essa medida, né, entre apego e desapego é um desafio, né? E talvez algo que paute a gente, né, gente, é a gente entender realmente a saúde. Então, essa relação tá saudável, né? Ou seja, o que o outro fala, pensa, como ele age, tem um impacto saudável em mim que faz eu ter um vínculo com essa pessoa e a gente então construir uma relação legal, né? Ou não. Ou o que essa pessoa fala tem um impacto enorme em mim, que me gera ansiedades, que me gera angústias, que provavelmente fala mais sobre mim do que sobre a relação, se é uma relação que tá dentro de um nível ok. Ou não, o que essa pessoa fala é uma coisa que eu não importo, que eu sempre fico com pensamento de saída, de fuga dessa relação, que eu tenho dificuldade de me envolver e me aprofundar nessa relação. Então a gente precisa encontrar esse lugar, tá bom? Esse lugar de saúde. E aí o primeiro ponto que eu trouxe aqui pra vocês é exatamente a diferença entre... a diferença não, né? Os extremos, né? Então, o distanciamento, esse desapego extremo, né, da relação, acaba gerando um isolamento. E já esse apego extremo acaba gerando uma codependência. E aí, importante, né? E eu vou reforçar isso, porque eu falei agora no início da live, mas vou reforçar. Entender que qualquer um desses dois extremos, gente, vem a partir, né? Ou seja, são reações de uma mesma origem, que são dores. Então, eu posso ter uma dor, é possível ter os dois em momentos diferentes, talvez, tá, Beatriz? Aí é uma coisa que é importante você perceber. Porque, olha só, eu posso, por exemplo, ter uma relação ali paternal destrutiva. Então, eu tive uma relação onde meu pai, eu me senti abandonada, eu me senti agredida, eu me senti desqualificada, criticada e perseguida, eu me senti indiferente. Enfim, isso me gerou uma dor, né? Isso me gerou uma neurose. As relações são perigosas, as relações geram dor. Porque é importante a gente entender, né, gente, que naquele momento a gente não tem uma capacidade de de filtrar, não, isso daí é dele, não é meu. Não, a gente tá ali num primeiro momento da vida absorvendo as coisas da vida. E muitas vezes a gente nem adulto faz isso. Muitas vezes, enquanto adulto, a gente faz essa mistura, né? Então a pessoa, sei lá, teve uma atitude super irresponsável comigo e ao invés de eu ficar com raiva da pessoa, eu tô achando que tem a ver comigo. Eu não fui bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, tudo de errado acontece comigo, ninguém gosta de mim. Essas neuroses são reflexos dessa dor. Então, essa dor pode gerar reações diferentes. E isso é uma coisa muito importante de entender. Porque a forma que as pessoas reagem à dor é uma coisa subjetiva, né? Então, tem gente que pode reagir de forma controladora, extremamente apegada e codependente. E tem gente que pode reagir de forma totalmente esfriar, se distanciar, né? Criar um muro entre ela e o outro. Nunca mais eu quero experimentar essa dor, então nunca mais eu quero me relacionar. Entenda que qualquer uma das duas opções são reações a uma dor. Então não é uma liberdade, uma escolha. As duas vêm a partir, né, de um trauma. E aí isso é uma condição. Cada um só escolheu estratégias diferentes. Eu escolhi a estratégia de controlar e eu escolhi a estratégia de me distanciar e de esfriar, de banalizar as relações. Mas tudo vem de um trauma, de uma dor, né? Então é importante entender, porque as pessoas fazem muito essa distinção e muitas pessoas que são codependentes acham que a saúde é se tornar totalmente indiferente. E não é assim, né, gente? Eu entendo que realmente quando a gente tá ali no processo codependente, é muito sofrimento, né? A gente fica muito ansioso, angustiado, né? Tudo que o outro faz é um impacto enorme. Mas entenda que a saúde não tá no oposto disso. Não tá em você ser uma pessoa fria, em você ser uma pessoa indiferente, em ser uma pessoa que não se importa. E as pessoas falam muito isso, né? Às vezes na sessão, nossa, eu queria não me importar. Eu queria simplesmente, agora vai ver, agora eu também vou virar uma pessoa indiferente. Entenda, você ainda tá sendo controlado pela dor. Porque ser indiferente e não se importar e ser frio e ser isolado e solitário ainda não é uma resposta saudável, natural e escolhida. Ainda é uma reação. Então eu ainda estou sendo controlado,
Seja por submissão, seja por rebeldia. Ainda é uma reação. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que ficasse muito, muito, muito claro para vocês. É o entendimento de que qualquer uma dessas duas reações, né, são reações à dor. Então, são condições de sobrevivência. Eu ainda tentando sobreviver na vida, né, dentro dessas relações e dentro das fantasias emocionais que eu acabei construindo a partir das minhas dores, tá bom? Que bom que... Eu vi aqui, né, que o pessoal gostou do tema. Que bom que vocês gostaram do tema, eu acho que é muito importante. Tem muita gente que hoje vive, de fato, uma fuga, né, das relações. Então, Bia, dependendo do momento da vida, a gente pode fazer um pouco querer fazer essa transição, achando que isso é a solução, né, e não é. Não é a solução, né, a solução é a gente encontrar um lugar ali de mais diversidade, mas eu vou trazer isso no final, tá? Então, outro ponto que eu coloquei aqui. Entender a diferença entre autonomia, independência, liberdade, com indiferença, solidão e reação. Então, quando a gente fala de autonomia emocional, gente, a gente tá falando sobre exatamente esse lugar, né? Esse lugar de sentimento, esse lugar de relação e de impacto que o outro tem, aonde eu tenho a capacidade de, diante de uma situação, me individualizar. Então, ter individualidade diante da situação, por exemplo, o outro fala assim, minha opinião é essa, né? E eu falo, não, minha opinião é outra, minha opinião é tal. Isso quer dizer que eu posso ter autonomia para escolher, mas não quer dizer que a opinião do outro não tem uma importância na minha vida, porque o outro pode falar, minha opinião é essa, e eu pensar, cara, minha opinião era outra, mas agora que essa pessoa tá falando isso, ela tem razão, ou isso daí é verdade, ou vamos dizer numa briga. Então, vamos fazer duas brigas aqui, tá? Pra talvez deixar isso mais claro. Uma briga do codependente e uma briga do isolado, né? Do desapegado. Então, a briga do codependente. O outro fala assim, não gostei disso que você fez. Vamos dizer, né? Que a pessoa falou isso. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Esse é o codependente. O que eu posso fazer? Me desculpa. Né? O que eu posso fazer pra você me perdoar, pra você... Então, ele nem teve ali, gente, uma linha de raciocínio de... Será que isso que eu fiz realmente foi algo grave? Ou será que isso que eu fiz é algo que eu tenho que pedir desculpa e melhorar? Ou será que isso que eu fiz, mesmo ele não gostando, foi uma necessidade minha? Foi um limite que eu coloquei? Não tem esse filtro. O impacto dentro do codependente é simplesmente uma reação de querer controlar e conquistar aquela situação. Ou seja, eu preciso então agora, né, ou fazer de tudo pro outro me perdoar, né? Então não tô ali nem questionando aquilo, ou simplesmente fazer de tudo pra convencer o outro de ter a mesma opinião do que eu nessa briga. Agora uma briga da pessoa desapegada e indiferente. Eu tô ali na briga, né? E aí a pessoa fala pra mim, eu não gostei disso que você fez. Eu não tô nem aí se você gostou ou não gostou. Então a pessoa também não passou pelo filtro, percebe? Ela também não teve autonomia emocional de se perceber individualmente dentro desse processo. Ela simplesmente reagiu com indiferença. Ela simplesmente reagiu com banalidade sobre o que o outro tá sentindo e pensando. Então não me importa o que você acha. É isso e acabou. Então também não passou um filtro. Então eu acho que esse exemplo da briga, vocês gostaram desse exemplo? Porque talvez isso deixe claro qual é o lugar da autonomia emocional. A autonomia emocional é exatamente um lugar onde eu tenho uma relação, essa pessoa tem um impacto na minha vida, assim como eu tenho impacto na vida dela, mas eu ainda sou uma pessoa individual. Eu ainda tenho autonomia. Então, sim, existe ali um nível de vulnerabilidade nessa relação. Mas é um nível onde eu não me perco de mim, onde eu também existo, onde eu também tô presente na minha vida. Então, nem o outro vai definir o meu sentimento. Então ele tá com raiva e pronto, imediatamente agora eu vou ficar triste e chateada comigo porque eu não dei conta de fazer aquilo que o outro queria ou agradar o outro. E nem simplesmente o que o outro pensa e sente é indiferente a mim e dane-se. Eu tenho que ter autonomia para avaliar aquela relação. E aí quando a gente tem autonomia, gente, que é um reflexo de saúde, de autoestima, aí a gente consegue ter ali um impacto adequado. De, em algum momento, eu pedir desculpa, se eu avaliar que de fato foi uma falha, né? Mas sem que aquilo me contamine e me defina e eu imediatamente entre num buraco por causa disso, né? Ao tempo que eu também não fique indiferente com aquilo, né? Então, eu consigo estar ali presente atuando naquela situação,
né, com um filtro de individualidade. E em outro momento eu também posso olhar para aquilo e falar, não, olha, sinto muito que você não tenha gostado, né, é uma pena que isso tenha te frustrado, mas eu coloquei esse limite, ou eu fiz dessa forma porque era necessário e importante para mim. Diversidade. Então, várias lives eu trago isso pra vocês, né? É exatamente esse filtro, essa presença, essa escolha, essa diversidade. Eu tenho diversidade, eu tenho escolha quando eu só tenho um caminho. Entenda que condicionamento e reatividade, gente, é ter um caminho. Se eu tô reativa na vida, se eu tô condicionada na vida, seja pra qualquer um dos dois extremos, seja pra estar aqui codependente do outro, ou seja pra estar totalmente distante e banalizado na relação, qualquer um dos dois extremos são reações, são condições de proteção. Eu fantasio que a partir dessa ação minha, eu estou melhor, eu estou seguro. A partir daquela fantasia que eu tenho sobre vínculo ou sobre mim. Né? Então, eu não sou bom o suficiente, ou o vínculo não é confiável, eu vou buscar uma estratégia para reagir a isso. Então, entenda que na reação não tem escolha, na reação não tem presença, na reação não tem responsabilidade, porque eu não tô tendo autonomia de escolher ou de analisar, de avaliar, de filtrar aquela situação. Eu tô simplesmente reagindo a ela. Eu estou simplesmente condicionado, eu estou simplesmente sobrevivendo a ela. Entende? E não ativo atuante. Então, esse é um ponto fundamental de entender. Fundamental. Ficou claro, gente? Esses pontos? Ficou claro? Deu pra entender que qualquer uma das duas reações vem... Oi, Rai, querida! Deu pra entender claramente que qualquer uma das duas reações vem de uma dor e que são condicionamentos de sobrevivência e não de autonomia? Então é muito importante entender a diferença, e eu trouxe aqui porque esse é um tema que eu nunca trouxe pra vocês, né? Eu quero explorar mais ele. Então esse desapego extremo vem exatamente de... As pessoas confundem indiferença, solidão, banalização da relação. Então, eu não tô nem aí com aquela pessoa. Gente, isso não é saúde, isso é irresponsabilidade afetiva. Ah, não tô nem aí com o que a pessoa fala. Isso não é uma coisa saudável, isso não é autonomia emocional. Então, existe essa confusão muito grande. Eu queria muito esclarecer isso. Ter empatia, ou amar alguém e essa pessoa que você ama ter impacto na sua vida, isso é algo natural. Isso é algo natural. A questão é, qual é o nível desse impacto? Como esse impacto acontece? Existe um filtro, um questionamento ou não? Ou existe apenas uma reação codependente ou uma reação de distanciamento e de esfriamento? Tá? Que bom, Sil, que ficou claro. Ficou claro, pessoal? Me responde aí. Qualquer dúvida, a gente só perguntar, tá bom? Então, muito importante a gente diferenciar o que é autonomia emocional. Autonomia emocional é estar presente dentro de uma relação com individualidade. Então, eu consigo ali filtrar a partir daquela situação, a partir de cada caso, a partir de cada situação, o que é pra mim, né? É ok, o que não é ok, como eu vou reagir em cada situação. Então, eu tenho liberdade e autoestima, poder sobre a minha vida, né, pra poder estar atuante e não simplesmente reagindo na vida. Então esse é um ponto que eu acho muito, muito, muito importante, tá? Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Então, da mesma forma que é importante a gente diferenciar que autonomia, independência, liberdade não é indiferença, banalização e solidão, também é importante a gente diferenciar amor de codependência. E aí por quê? Porque a gente aprende, né, gente? Você vai, escuta uma música, assiste um filme, um seriado, uma novela, né? Na roda ali de amigos e amigas. As pessoas naturalizam muito a codependência, né? Então as pessoas acham que o outro é responsável pela minha segurança. Então, se eu tô inseguro, o outro que tem que fazer alguma coisa pra eu me sentir seguro, ao invés de eu ver o que aquilo tem a ver comigo, né? Ou as pessoas acham que tem que salvar a vida do outro, tem que fazer tudo pelo outro pra demonstrar amor, tem que amar sem limites, né? Amor é amar sem limites. Amor é fazer tudo. Amor é colocar o outro em primeiro lugar e se abandonar. Esse também, né? E aí isso é uma coisa que eu falo em muitas e muitas lives e vídeos. Também é importante diferenciar. Isso não é amor, né? E isso não é autonomia. Então, sim, o amor saudável, né, gente, ele acontece com autonomia emocional, ele acontece com liberdade, ele acontece com independência, com individualidade, tá bom? Então, esses dois pontos eu acho importante esclarecer e agora a gente vai para algumas características, tá? Tanto do apego quanto do desapego extremo, tá?
tá bom? Então vamos lá. O apego extremo que gera então uma codependência. Eu trouxe aqui 4 características, né, que são muito comuns em pessoas que reagem à dor dessa forma, com muito apego. Então são pessoas que têm expectativas exageradas, ou seja, se eu espero que essa relação salve a minha vida, resolva os meus problemas, percebe como eu tô tendo uma expectativa assim muito exagerada e que aí qualquer coisa que me frustre nessa relação vai ser uma grande frustração? Ou seja, eu fico com um sentimento, eu fico com a minha sensibilidade muito exagerada nessa relação. Então, um não que essa pessoa me diz é tipo quase a morte. Uma frustração que essa pessoa faz, meu Deus do céu, acabou pra mim. Como assim? Né? Como assim essa pessoa tá fazendo isso comigo? Então, às vezes eu vou ter reações exageradas exatamente porque eu tenho expectativas disfuncionais exageradas. Eu tô colocando uma função nessa relação que não é dela. Então, pessoas que buscam pais e mães dentro de um vínculo amoroso, né? Pessoas que fantasiam, sei lá, que os amigos precisam estar disponível o tempo todo para elas, porque é isso que... porque elas estão sempre disponíveis. Então, isso é um discurso muito comum. Inclusive eu até fiz uma enquete, né, aqui no Instagram. Eu perguntei assim, você já ficou muito chateado pelo outro não fazer o que você faria por ele? Isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente fica muito chateado porque a gente pensa, mas eu faria isso pela pessoa. Ou, eu sempre fiz isso pela essa pessoa. E entenda, né, gente? Às vezes é importante a gente perguntar. Se eu sempre faço, será que tá bom eu sempre fazer? Será que é ok? Será que eu tô me abandonando nesse meio de caminho? Porque às vezes eu tô exigindo que o outro também se bote no buraco, que o outro também se abandone. Vou deixar, Vitória, pode deixar, né? Então às vezes eu também tô querendo que o outro fique tão codependente quanto eu pra fazer as mesmas coisas que eu faço, ao invés de me questionar. Não, talvez eu que às vezes precise colocar limite, dizer não e me colocar como prioridade, né? Então a gente tem expectativas disfuncionais, essas expectativas disfuncionais vão gerar um borogodó dentro dessa relação. Tá, gente? A gente vai ficar controlador, chantagista, vitimizado, né? Ou seja, vitimização vai lá em cima, né? Com sentimentos e com dores desnecessárias, né? Ou seja, o que o outro faz tem um impacto muito grande em mim. E isso é porque eu tô ali projetando naquela relação toda a minha insegurança, toda a minha dor, todas as minhas neuroses, tá bom? Então, a gente precisa ajustar aí a expectativa sobre a relação. Um relacionamento amoroso serve pra quê? Uma amizade ocupa qual lugar? Qual é a função disso? É me salvar? É me fazer feliz? É eu salvar o outro? É eu ter responsabilidade de fazer o outro feliz? Não, não é. Né? São encontros de duas pessoas que escolhem, né? Escolhem e não dependem. Escolhem estar juntos na vida pra compartilhar da vida e serem companheiros e seguirem a vida juntos. Com autonomia, liberdade, independência, individualidade. E não formando um só. Então pronto, se essa pessoa for embora, morre, ou se eu for embora, o outro morre. Não pode ter esse nível, né, gente, de apego. Porque senão essa relação vai ser destruída. E aí entra numa coisa que assim, se o outro é o motivo da minha vida, né, se eu dependo do outro para viver, é muito importante a gente entender que em muitos momentos a gente não vai estar fazendo o melhor pelo outro. A gente vai estar fazendo o melhor pela gente. Às vezes a pessoa agrade sempre. E aí isso é o que a gente chama de agenda secreta, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma live só de agenda secreta. Que é, na verdade, a função que tá por trás da nossa atitude. Porque às vezes a gente acha que ser agrade sempre, tá lá sempre agradando o outro, é uma coisa que a gente tá fazendo pelo outro. É porque eu quero muito bem pelo outro. E não. Muitas vezes a gente tá fazendo aquilo pela gente. Pelo que a gente precisa. Eu quero me sentir segura nessa relação. Eu quero sentir que o outro tem uma dívida comigo. E por isso eu sempre vou fazer tudo por ele. Gente, isso é um processo consciente? Não é. Muitas vezes isso é inconsciente, mas é exatamente assim que acontece. Pra no momento que o outro não fizer do jeito que eu quero, eu ir lá apontar o dedo e falar, eu sempre fiz por você, agora você não quer fazer por mim. Então, existe uma agenda secreta, né, de sobrevivente, porque é isso, se essa é uma atitude reativa e de sobrevivente, eu tô fazendo por mim, não pelo outro, né? Então, por exemplo, uma mãe que é super protetora, que faz tudo pela criança. Você acha que essa é uma atitude pra criança ou pra ela? O que será que realmente a criança precisa? Será que a criança precisa que a mãe esteja ou o pai esteja o tempo todo salvando ela? Ou será que a mãe quer se sentir uma boa mãe? Ou será que a mãe quer que o filho precise sempre dela para que ela se sinta segura nessa relação?
tá? Então esse é o que a gente chama de agenda secreta, mas a gente depois pode fazer uma live só sobre isso. Então, primeiro ponto é expectativas exageradas. Segundo ponto, de quem é extremamente apegado, reage com apego, né? Às dores. É muito impactada por tudo que o outro fala e pensa. Ou seja, essa sensibilidade ao extremo, uma sensibilidade extrema. Não tem ali, né, gente, um filtro, não tem ali uma individualização, né? O que a gente chama de fronteira vital, que é esse sou eu. Ou seja, se o outro fala, ai, Adri, não gostei disso daí que você fala, pronto, acabou minha vida, meu Deus do céu, então eu sou uma bosta, acabou, não tem jeito pra mim, entende? Ao invés de olhar pra aquilo e falar, mas por quê? Que você acha? Vamos bater papo. E aí, desse bate-papo, eu posso falar, caramba, interessante mesmo isso que você tá trazendo. Ou diante desse claro, eu posso falar, não. Diante disso que a pessoa tá falando, eu posso falar, não, tudo bem, eu acho que é uma opinião válida, mas eu ainda fico com a minha. Eu acho que assim ainda é uma estratégia, uma forma de pensar, ponto. Aí eu tô fazendo ali um filtro, mas não. Essas pessoas geralmente não têm um filtro e elas geralmente vão ser impactadas de forma muito disfuncional, exatamente porque elas têm aí essa expectativa exagerada. Tá bom, gente? E aí essa expectativa exagerada acaba deixando a pessoa muito refém do outro. Então o outro tá o tempo todo definindo o sentimento que ela tem. Se ela tá feliz, se ela não tá. Vai depender de como o outro age com ela. E aí você percebe? A gente fica escravo do mundo. A gente fica sem poder na nossa própria vida. A gente não tem a capacidade de ter ali uma autonomia emocional pra poder, viver ali um estresse. E tá bom, daqui a 20 minutos eu já tô bem, vivendo a minha vida e, né, sentindo outras coisas. Não, aí às vezes, né, a pessoa fica tão impactada, gente, que ela fica o dia inteiro mal, a semana inteira mal, o mês inteiro mal. Tamanho poder e impacto que o outro tem na vida dela, tá? Então isso também é aí uma característica desse aspecto de quem reage com apego à dor, né? Outro ponto, né? O terceiro ponto. Só trouxe 4, tá, gente? Terceiro ponto. Tem muito medo de perder, por isso se sente dependente do outro. Ou seja, ela tá o tempo todo em alarme. A pessoa que reage com apego, né? Ela tá o tempo todo em como é que eu posso dizer? Em alarme, uma outra palavra que eu queria usar. Não é alarme, em alerta. Ela tá o tempo todo em alerta. Ela tá o tempo todo prevendo uma coisa ruim. E aí é engraçado porque às vezes essa pessoa tá com tanto medo que ela começa a ter uma atitude ali com seu parceiro, com seu amigo, quase como um inimigo, porque ela tá sempre esperando o pior daquela pessoa. Ela tá sempre esperando abandono, rejeição, desqualificação, ela tá sempre esperando o pior. Porque ela tá ali, né, em um alerta a partir daquela falsa verdade, daquela fantasia emocional, de que ou ela não é boa o suficiente, né, ou de que as relações não são confiáveis, ou de que as pessoas vão acabar abandonando ela, ou de que as pessoas vão acabar desqualificando ela, enfim. Ali as neuroses, né, criam voz, e aí essa pessoa vive num nível de ansiedade, de angústia enorme. A ponto, assim, de a pessoa não atender um telefone, pronto, tá me traindo, ou pronto, não quer mais, aí de uma amizade, né, amiga não atende o telefone, pronto, sabia que ela ia me rejeitar, que ela ia me abandonar, que ela... Então, veja, né, eu acabo tendo uma reação exagerada, né, e como eu coloquei aqui, eu tô sempre nesse sentimento de perda, né, de finitude, de abandono, de dor. Tá, gente? E aí isso entra num ciclo de muito controle, de muito sofrimento desnecessário, de muita ansiedade, de muita disfuncionalidade, porque eu posso acabar me tornando uma pessoa que cobra tanto, tão sensível ao outro e cobra tanto, que as pessoas não querem mais ter por perto. Porque é difícil, é difícil. Qualquer coisa que eu falar, fizer, né, eu ter um impacto tão forte na sua vida. Começa a se tornar uma relação realmente muito tóxica. E aí as pessoas começam a querer se distanciar, o que reforça ainda mais para essa pessoa a dor e a neurose do abandono, tá bom? Será que alguém é muito apegado, tem medo da perda? Será que quem é muito apegado, com certeza? Exatamente, essa é a terceira característica que eu trouxe, tá? Quem reage de forma muito apegada, geralmente tem muito medo da perda, tá? Exatamente isso. Deixa eu beber uma aguinha, porque eu falo demais. Gente, continua mandando aviãozinho aí, chamando o povo. Que ainda tem muita coisa pela frente.
Eu coloquei aqui primeiro, né, o muito apegado, porque isso é uma coisa que a gente já fala mais. Eu vou deixar o melhor pro final, que é aqui exatamente sobre essa reação do desapego, né, e da indiferença e da banalização das relações como fuga, como reação do trauma. E o quarto e último, né, característica de quem é muito apegado, né, vive inseguro, angustiado. Ou seja, né, é exatamente tudo isso. Gente, eu tenho uma expectativa disfuncional, eu sou muito impactado pelo outro, ou seja, o outro me define. Então, o que o outro pensa, acha sobre mim, me define no meu valor, né? Eu vivo com medo de perder, não tem como eu não viver sofrendo. É óbvio que eu vou viver angustiado, ansioso e em sofrimento o tempo todo, porque eu tô sempre interpretando o pior das relações e das situações, né? Eu tô sempre querendo controlar tudo e eu não vou conseguir, e aí obviamente eu vou ficar angustiado e ansioso com tudo isso, tá bom? Então essas são as 4 características aí de quem reage ao trauma e à dor de forma muito apegada. Agora vamos pro tema, né, que eu quero dar mais visibilidade à live de hoje, porque é um tema que eu não falo muito. Eu quis trazer, gente, os dois polos só pra vocês entenderem que são a mesma coisa, né? Que são que vêm da mesma origem, que são mecanismos de defesa e adaptações de sobrevivência, né? Bem-vindo, Rodrigo, querido. Pois é, Sandra, então tem que ficar atenta, tá? Como você reage? Pode ser sim, tá, gente? Que muitas pessoas que têm muito medo de perder entre aí também numa reação de distanciamento, banalização dos vínculos, né? Isso é uma coisa subjetiva, cada um vai ter que se olhar nessa situação pra ver como reagiu a isso, tá? Então vamos lá, alguém que é muito desapegada, né? É alguém que provavelmente escolhe a solidão como mecanismo de defesa. Então eu coloquei aqui alguns pontos. Entender que esse desapego exagerado, gente, não é saúde. É mecanismo de defesa, é fuga. Qual é a melhor forma de eu nunca mais experimentar essa dor? Deixando de viver aquilo, me tornando uma pessoa isolada, solitária, reagindo, banalizando os vínculos, ficando lá só na pegação, né? Ou sendo muito fechado, não querendo que ninguém fale comigo, não querendo me envolver, aprofundar nada com ninguém, porque eu não quero mais ver aquela dor. Então entenda, isso não é uma escolha autêntica, não é uma escolha livre, né? Não é uma escolha de autonomia emocional, é uma reação à dor, é um medo, entende? Então não é uma escolha livre, e eu tô repetindo isso porque as pessoas confundem muito isso. Acham que viver a autonomia é ser uma pessoa solitária, indiferente, né, que não se impacta por ninguém. Não, gente, isso ainda é uma expressão de dor. Isso ainda é uma expressão de adaptação, tá bom? Então, eu trouxe aqui também 4 características. Antes de falar das 4 características, né? Então, é importante entender que é um mecanismo de defesa, que é uma fuga pelo medo de viver a dor de novo, é uma estratégia de sobrevivência, né? E que hoje, né, gente, a gente pode escolher, né, o que fazer com isso. Então, ok, eu vivi aquela dor, aquilo foi muito ruim pra mim, mas entenda, pior do que o que eu vivi, pior do que aquele trauma, é eu ficar o resto da vida sendo impactado por isso, aquilo controlando a minha vida o resto da vida. Seja pra eu ficar muito apegado, seja pra eu ficar isolado e indiferente aos vínculos, ainda é eu escravo daquela dor, porque eu ainda estou reagindo a ela, entende? Então, qualquer um dos 2 pontos é o escravo dessa dor. Então, eu ainda fico a vida inteira sendo impactado por isso. Isso é um exemplo, né, que eu já trouxe aqui pra vocês em outros momentos, mas é um exemplo que ficou muito marcado pra mim, né, de um colega que, ao ser traído lá na juventude, sei lá, com 16 anos de idade, né, aquilo foi uma dor pra ele tão grande que ele não conseguiu ali digerir essa dor, que hoje ele é uma pessoa que não se envolve, e ele tem uma certeza absoluta, né, de que as mulheres não prestam, né, e de que ele não pode se envolver com nenhuma mulher, que ele não pode se impactar, que ele não pode ter vulnerabilidade, verdadeiramente se envolver, né? Porque a melhor forma dele não experimentar mais aquela dor é ser uma pessoa que banaliza as relações. Que antes de ser abandonado, abandona. Que antes de ser traído, trai. Né? Que antes de ser agredido, agride. Porque a fantasia é que exatamente isso que vai acontecer. Então eu já defini. As mulheres, os homens não prestam. As mulheres não prestam, os homens não prestam. Que é um mecanismo de defesa de generalização. Então eu tô generalizando pra eu me defender disso que pra mim foi uma dor. E hoje eu avalio como um perigo na vida, né? Então eu faço primeiro uma generalização e me antecipo às agressões.
desqualificando, sendo indiferente, abandonando, traindo, sendo irresponsável, agredindo, já que eu fantasio que é isso que também o outro vai fazer comigo, tá? Então isso não é saúde, tá, gente? Tá longe, quilômetros de distância de ser saúde, nem é liberdade, nem é escolha, é reação, tá bom? Então vamos lá para as 4 características, tá? De quem é muito desapegado. Então, número 1, pode ser intolerante e desistir da relação por qualquer problema. Ou seja, eu posso até entrar numa relação, mas eu já vou tão seguro de que não vale a pena, que em qualquer situação, briga, conflito, frustração e desafio, eu casco fora. Vamos embora. Né? Ou seja, se torna uma pessoa intolerante, se torna uma pessoa que banaliza, que desiste facilmente de um vínculo. E a gente sabe, gente, que para um vínculo se desenvolver e processar, é importante a gente ter ali, é óbvio que a gente tem que estar vendo o nível das coisas, dos problemas desse vínculo, né? Mas a gente precisa ter paciência, entender que nem nós somos perfeitos e nem o outro é perfeito, para que esse vínculo possa desenvolver e crescer. Porque senão não vai existir mais vínculo se eu me torno uma pessoa intolerante. Eu quero uma pessoa perfeita, como se eu fosse o alecrim dourado, que sou mais perfeito do planeta. Não vou ficar com ninguém. Não vou ficar com ninguém, né? Então essa pode se tornar uma boa desculpa. Muitas pessoas que têm medo de se relacionar e que ficam nesse desapego e banalização dos vínculos usam essas situações de frustração como ótimas justificativas e desculpas para vazar da relação. Né, gente? E isso é muito sofrido pra quem fica, né? E não resolve pra quem vai, porque ela vai continuar passando por outras relações, vai continuar só pulando de vínculo, né? Então, ou nem se relacionando, né? Que pode acontecer também. Uma característica é essa pessoa nem se relacionar. Ela já vê tantas dificuldades e tantos problemas no outro só em conhecer a pessoa que ela nem se relaciona, nem se envolve, tá? Então, essa é uma primeira possível característica, que é exatamente ser intolerante e desistir facilmente, justificar, né, por qualquer motivo, a fuga dessa relação. Tá bom? Pois é. Pois é, Keca. E precisa cuidar, porque entenda, se você é muito desapegada, né, se você um pouco banaliza os vínculos, porque você sentiu dor, entenda que essa dor ainda te controla. Ainda te controla. E você sentiu dor porque você não teve amor. E quando você fica apenas reativa, e quando você fica apenas banalizando, esfriando e se distanciando dos vínculos, você continua sem amor. Percebe? O que dói, gente, num vínculo é a gente não ter amor. O que dói, o que gera trauma é não ter amor. Não tem amor porque o outro agride, não tem amor porque o outro abandona, não tem amor porque o outro é crítico, não tem amor porque o outro desqualifica. Mas se eu só tô reagindo a isso, eu também não vou viver o amor. Eu não vou viver o amor nem sendo extremamente apegada, porque a minha fantasia é que o outro tá comigo porque eu estou controlando a situação. A fantasia é que o outro tá comigo porque eu estou sendo agrade sempre, porque eu estou sendo útil na vida dele ou dela. Né? Então eu tô ali, aquela situação só dá certo porque eu estou controlando e não porque a pessoa me ama e ponto, né? E a mesma coisa para quem vive então esse esfriamento e esse distanciamento do vínculo, né? Então eu também não vivo o amor da mesma forma, tá? Então é importante estar atento a isso. Segundo ponto, né? Segunda característica que eu trouxe aqui desse desapego intenso. Banaliza o outro. Qualquer um pode substituí-lo. Ou seja, aquela relação não tem nada de especial. Você e outra pessoa, tanto faz. Banaliza o vínculo. Tanto faz se é fulaninha, se é cicraninha, se é fulaninho, se é o outro, tanto faz. Eu não tenho... Aí você vê, né? Eu não consigo me conectar. Aquela pessoa não pode ser importante na minha vida. Porque a partir do momento que ela se torna importante na minha vida, ela tem um impacto na minha vida. A partir do momento que ela é importante na minha vida, ela tem um impacto. Eu estou vulnerável nessa relação. Então eu não quero nem estar vulnerável, né? E lembre-se, vulnerabilidade não é apego. Vulnerabilidade é vínculo. Eu estar presente na vida, eu estar me expondo na vida. Então é claro, gente, tudo tem um nível de como é que eu posso colocar? De risco. Se eu invisto lá na Bolsa de Valores, qual é a minha intenção? Ganhar dinheiro.
Beleza. Só que aí, vamos dizer que eu invisto lá na Bolsa de Valores e eu começo só a perder. Perco. Aí chega um momento que eu falo, beleza, agora eu preciso aprender a não perder. Aí eu comecei a aprender a não perder. Então eu tô investindo, não tô perdendo. Tô ali, né? Um ganho, tu perde, tô ali no empate. Mas adianta, gente, eu tá só no empate? Não adianta eu tá só no empate. Eu preciso começar a ganhar, né? Preciso começar a ganhar. Então eu começo a aprender a me arriscar de forma melhor, me arriscar de forma saudável, pra poder ganhar. Vamos colocar isso. Quer dizer que é 100% certeza? Claro que não, nenhum vínculo é 100% certeza de nada. Mas, vamos colocar agora isso para vínculos. O que seria um risco seguro? Né, gente? É eu estar saudável e ter, então, uma análise, um olhar saudável sobre o outro para que eu possa escolher boas pessoas na minha vida. Mas eu simplesmente ficar sem amor, né, sem afeto, sem vínculo, né, no 0 a 0, isso também não é positivo. Também não é construtivo, isso também não é viver, isso é só sobreviver, também não é viver. Então a gente precisa ir aprender, né, a ter, ver os sinais pra gente poder ajustar o quanto que isso é ok, porque não adianta eu ser cego, então o outro tá ali me mostrando que ele tá nem aí pra mim, que é indiferente a mim, que não quer saber de mim, etc. E eu tô lá fantasiando e romantizando qualquer mínimo detalhe. Aí a pessoa, tipo, dá uma piscada. Ai, meu Deus, piscou pra mim, me quer, né? Ou a pessoa me deu uma migalhazinha ali. Ai, meu Deus, a pessoa me quer. Então, dá pra ser essa pessoa que romantiza tudo e nem ser essa pessoa que é indiferente, né? Ou seja, o outro se importa comigo, né? O outro tem um vínculo comigo e eu não quero ter zero vínculo com a pessoa, tá? Então, esse segundo ponto é importante. Eu não crio um vínculo. Essa pessoa não pode ser importante na minha vida, porque no momento que ela se torna importante pra mim, eu vou sofrer. No momento que essa pessoa passa a ter um lugar, a existir na minha vida, eu vou sofrer. Então, eu prefiro não me envolver. E aí, tanto faz você, tanto faz o outro. Vem todo mundo. Banaliza a relação. Tá, gente? E é isso. Tem muitas perdas com isso, né? Além de eu estar só sobrevivendo na vida, eu tô perdendo uma das grandes belezas da vida, que é o vínculo, né? E aí, quando eu falo de vínculo, não é só o vínculo amoroso, são os vínculos de forma geral. Se eu tô ali só reagindo e solitário e banalizando os vínculos, eu não usufruo aí do amor, né? E de todos os benefícios que um vínculo pode gerar. A gente cresce muito dentro de um vínculo saudável, né? E é muito poderoso e saudável e prazeroso, né, poder ter alguém para trocar com você, seja um amigo, seja um parceiro, seja alguém da família. Criar um vínculo íntimo e saudável é algo insubstituível. Insubstituível, que nenhum dinheiro paga e emocionalmente insubstituível. Nada que você possa fazer vai substituir o sentimento de amar e ser amado. Nada, nada, né? Aninha, meu amor, gente, minha psicóloga. Eu amo quando ela tá aqui. Então, tá, vamos lá. Terceira característica, né, de quem reage à dor, de quem reage ao trauma de forma tão de forma tão indiferente, né, e banalizando as relações. É uma pessoa, então, que fica indiferente. Os sentimentos não lhe impactam, né? Então, além dela banalizar, a forma de banalizar um vínculo, né, gente, é ficando indiferente. Então, lembra aquilo que eu falei? O outro fala e não me importa. Não me atinge o que você sente, o que você pensa, o que você precisa. Eu não consigo ter uma empatia por isso que você quer, né? Então, eu fico indiferente. E eu acho que essa é, né, uma das grandes dores humanas, é a indiferença. Você se vincular com alguém que é indiferente a você é uma desqualificação não só da sua capacidade, das suas emoções, do que você pensa, do que você faz. É muito mais do que isso. É tudo. É uma desqualificação da sua existência. É uma desqualificação da sua existência. Com certeza, dói muito para uma criança, né? Não ser vista, não ser olhada, não ser cuidada, não ser... A indiferença é muito dolorida. É uma desqualificação de vida, a indiferença. Por isso que os abandonos são tão destrutivos, né? São catastróficos na vida de uma pessoa. Uma pessoa que se sente abandonada, né? Seja pelo pai, pela mãe, é uma criança que se sente abandonada, é uma criança que vai empreitar aí uma batalha na vida, né? Para poder reconquistar a saúde, reconquistar a autoestima. Porque é muito dolorido você não ter importância. Nem pra pessoa brigar.
nem pra pessoa se importar, nem pra pessoa criticar pra nada. A indiferença é algo muito dolorido e muito abusivo. Então, se você vive numa relação em que você é tratado de forma indiferente, saia. Isso é uma das piores agressões que existem e sim, muitas pessoas se tornam indiferentes exatamente porque elas não querem se envolver. Elas não querem correr a chance, o risco de se machucarem. Então, elas não querem se arriscar na vida. Elas querem estar lá no 0 a 0, elas querem estar lá protegidas a qualquer custo. Então, elas vão ser indiferentes ao que você pensa, sente e necessita. E quarto ponto, é uma pessoa que pode chegar, inclusive, a ser muito egoísta, né? Ou seja, se importando apenas com as suas necessidades. Por quê? Porque se eu não posso me envolver com o outro, como que eu vou me doar ou fazer algo pelo outro? Como eu vou deixar de abrir? Como é que eu vou abrir mão de algo meu para fazer pelo outro? Se essa pessoa não é importante, se eu não posso me envolver com essa pessoa, então eu posso me tornar, inclusive, uma pessoa muito egoísta, né? Ou seja, sem empatia. E aí, quando eu falo egoísmo, gente, não só em coisas práticas, mas egoísta em até emocional, ou seja, não tem empatia. Será que essa minha atitude vai machucar o outro? Será que eu fazer isso, né? Como essa pessoa vai se sentir, né? Então, eu simplesmente fico ali um pouco egoísta. É o que eu quero e dane-se o que o outro sente. E dane-se o que o outro precisa. É o que eu quero e ponto final, né? Então, a pessoa às vezes nem tem consciência de que ela tá tendo uma atitude egoísta e até irresponsável afetivamente, porque ela simplesmente não tem essa empatia. Ela não se permite ter empatia pelo outro, tá bom? Ficou claro, gente, que os dois são reações, que os dois são destrutivos, que são caminhos diferentes de reação e sobrevivência a dores e traumas emocionais? Ficou claro? Então tá, que aí vamos aqui para a última parte, que eu já até adiantei um pouquinho lá no início, mas vou reforçar. Dri, então tá, muito apegado, codependente, destrutivo. Isolado, solitário, banalizador, indiferente, destrutivo. Pra onde eu vou? Que rumo que eu tomo? Vamos para esse ponto então agora, né? Qual é o lugar saudável, né? Como que o outro, qual é a quantidade de impacto que o outro tem que ter na minha vida, né? Enfim, vamos um pouco para isso. Então, o primeiro ponto, gente, é entender que saúde dentro de uma relação é exatamente existirem duas pessoas presentes, né? Dispostas, envolvidas e afim dessa relação. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para que uma relação seja saudável. E aí, quando eu falo duas pessoas, quer dizer o quê? Não adianta ter uma pessoa envolvida e outra pessoa não envolvida. Não vai sair coisa boa disso daí. E nem adianta ter duas pessoas envolvidas que se tornam uma. Então, agora, nós somos uma coisa só. Sem individualidade. Porque isso também vai ser destrutivo. Ou seja, eu preciso entender que não é função de um vínculo, né? Me fazer feliz o tempo todo, satisfazer todas as minhas necessidades, me obedecer, ouvir as minhas opiniões e nunca me frustrar. Ser meu pai, ser minha mãe, não. Então, um vínculo, qual é a função? Ajustar a função desse vínculo também. Então, existir duas pessoas inteiras e autônomas e individuais dentro de vínculo, nem complementares e nem uma fora e uma dentro. Não adianta ter uma pessoa só, gente, envolvida na relação. Não vai ter relação, né? Só eu, aquela história assim, tô namorando e o outro não tá sabendo. Né? Eu namoro, eu sou o melhor amigo daquela pessoa, mas aquela pessoa nem sabe que eu sou o melhor amigo dele. Não adianta, né? Eu preciso de duas pessoas envolvidas, mas duas pessoas também. Porque também não adianta essas pessoas se tornarem uma só, né? Ou seja, eu tenho ali autonomia, né? Eu tenho individualidade e com essa individualidade eu coloco a função adequada, ou seja, a gente tá aqui se escolhendo ser amigos, se escolhendo ser parceiros, namorados, casados, enfim. A gente tá aqui. Eu não dependo de você pra viver, você não depende de mim pra viver. Eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua. Mas a gente quer e escolhe livremente estar juntos. Então, estamos aqui para uma troca. É um outro momento da vida. Eu tenho minha vida autônoma, assim como eu tenho meu emprego, assim como eu tenho meus amigos, assim como eu tenho uma relação. E essa relação, ela ocupa um espaço da minha vida. Ela não é a minha vida. Ela ocupa um espaço da minha vida. Então, ok, coloquei duas pessoas e tem uma função adequada. Agora, qual é a atuação? Como que eu vou viver dentro desse vínculo? Com diversidade, com presença,
né, com autonomia emocional, ou seja, eu vou estar dentro de uma diversidade, podendo dizer sim, podendo dizer não, podendo flexibilizar, podendo ser rígido, podendo tudo, concordar, não concordar, eu vou estar atuante, eu não vou estar simplesmente repetindo, né, a zona de conforto. Né? Então, eu aprendi que essa é uma boa forma de reagir à vida e vou passar a vida inteira. Não, eu tenho que analisar as situações, eu tenho que ver se aquilo é bom ou não pra mim, ou se eu entendo que naquele momento é mais importante pro outro, então eu flexibilizo. Qualquer extremo, gente, qualquer rigidez, né, vai ser destrutiva. Ou seja, eu só posso discordar. Eu só posso concordar, eu tenho que ser servil o tempo todo. Eu nunca posso fazer pelo outro, eu tenho que ser egoísta o tempo todo. Qualquer um desses dois extremos vai ser destrutivo para um vínculo. Eu preciso ter ali uma diversidade e uma escolha. E lembrar que é só tendo escolha que a gente tem liberdade. Então eu só tenho liberdade de escolha dentro de uma ação, né, dentro de uma relação, qual a ação que eu vou ter a partir de uma multiplicidade. Então eu preciso ali estar presente, confiar que a minha existência é um ponto importante naquela relação e de que eu posso, então, escolher livremente, com autenticidade, com autonomia, a minha atitude dentro daquela situação. Ou seja, eu vou estar me vinculando? Vou, porque eu sou importante e o outro é importante pra mim. Mas nenhum é mais importante do que o outro. Nós somos importantes. Então, essa pessoa, o que ela sente, pensa e fala, tem impacto na minha vida? Tem impacto na minha vida. Mas não é esse impacto. Então, tipo assim, o que a pessoa pensa, fala e acha, pá, acabou comigo, me definiu. Não. E nem é sem impacto. Eu construo aqui um muro gigante que essa pessoa não consegue nem chegar em mim. É um impacto. Essa pessoa tem um impacto, ela é importante. Mas ainda assim ela não me define, ainda assim ela não vai definir o que eu sinto, o que eu penso. Ela é uma troca, ela tem um impacto saudável na minha vida, tá? Eu acho que talvez essa brincadeirinha aqui deixe bem claro, né? Uma coisa é o outro ter um impacto assim na minha vida, outra coisa é o outro nem conseguir chegar e outra coisa é o outro ter um impacto. A gente se impacta. Eu impacto essa pessoa, o que eu penso, acho, falo, ela leva em consideração, o que o outro pensa, acha, fala, eu levo em consideração. E assim a gente tem uma troca saudável de duas pessoas autênticas, autônomas, livres, que escolhem estar juntas. Então, qual é o impacto, qual o impacto adequado, ou seja, qual é o apego saudável? É um apego onde você reconheça o valor daquela pessoa na sua vida, leve em consideração a importância dessa pessoa na sua vida, assim como você também entende que você é importante na sua vida e você também possa se levar em consideração. Então, nós somos importantes nesse vínculo e aí isso vai ajudar a gente a ter caminhos, atitudes diversas, né, e decisões saudáveis nessa relação, sem extremismo, sem rigidez, né, sem reação, né, sem tomar decisão pelo medo e sim pela autonomia, pela autenticidade, pela autoestima, né, pelo amor e o afeto pelo outro. Tá bom? Ficou claro, gente? Entenderam? Gostaram da live? Tivemos 1 horinha aí de live. Gostaram de eu trazer um pouquinho sobre o desapego? Porque eu percebi que era uma coisa que eu não falava muito, né? Eu fiz até um vídeo que deve sair aí nas próximas semanas falando um pouco, não necessariamente sobre o desapego, mas é onde eu falei um pouquinho sobre como que essas reações às neuroses, né? Essas reações extremas pode se tornar um controle na nossa vida, ou seja, a gente tá achando que a gente tá super ali livre, escolhendo a vida, e na verdade a gente tá ali simplesmente reagindo, né, a uma dor, a um trauma, tá bom? Então é muito importante a gente entender essa diferença e entender que a gente precisa muitas vezes, né, resolver mais na gente. Em vez da gente investir, eu vi agora que o Sandro falou, né, na prática é mais difícil, realmente é mais difícil. Mas por onde começar? Comece por você mesmo. Resolva a si mesmo, né? Veja quais são os seus traumas, quais são as suas dores, qual é a sua história de vida. Resolva você, porque aí você vai ter mais facilidade, né, de identificar se aquela questão mal resolvida ou aquela situação tem a ver com você, tem a ver com o outro, tá bom? E no que tem a ver com você, você vai ter mais poder, porque é onde a gente realmente, né, a gente realmente tem poder na nossa vida. Né? Vamos dizer assim, o poder que a gente tem na vida do outro, que não é um poder, é o amor que a gente pode oferecer pro outro, né?
Então, esse amor que a gente doa pro outro gera um poder de construir coisas boas na vida dele. Mas não é um poder de controle e de decisão. É um poder que eu escolho doar e dar, né? Então, comece por si. Tudo tem que começar pela gente. Até a avaliação, eu quero estar nessa relação ou não, tem que a gente estar bem resolvido com a gente para poder tomar uma decisão como essa. Tá bom? Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Oi, quando eu discuto com minha esposa, me dá vontade de separar, mas eu não consigo separar. Pois é, Edmundo, aí precisa avaliar, né? Se essa é uma reação intolerante, né? De simplesmente porque a gente tá brigando, né? E aí, mesmo sendo poucas brigas ou brigas pouco sérias, eu fico com vontade de ir embora. Que aí pode configurar um pouquinho dessa reação do desapego. Ou não, né? Ou às vezes pode ser realmente coisas sérias, a relação pode estar realmente desgastada, disfuncional. Então, não necessariamente o desejo, né, de sair da relação ou de divórcio é por um desapego. Aí precisa de uma avaliação mais profunda sobre o vínculo. Eu estava num relacionamento, eu tinha uma dependência emocional muito grande, chegou ao fim e eu sofri muito por ter essa dependência emocional. Exatamente, Sandra. Esse é um dos grandes questões, né? Essa romantização que a gente tem, né, da codependência, de achar que é amor, que a gente tem que doar tudo, viver a nossa vida, botar o outro como função da nossa vida, ou depender do outro. Esse é, por exemplo, o risco lá, vamos colocar na bolsa de valores, né? Eu sair colocando em qualquer empresa, né? Mesmo uma empresa, qualquer empresa, sem avaliação, sem análise, sem cuidado, sem zelo, né? Pelo meu dinheiro, eu tô lá simplesmente colocando em qualquer coisa. Isso seria, né, o apego emocional, ou seja, eu entro ali pra perder mesmo, né? Eu entro ali numa dependência total do outro. E aí precisa estar com muito cuidado, né, gente? Pra não se abandonar, pra não se perder dentro de um vínculo. Você tem um vínculo anterior, que é com você mesmo. E esse precisa estar sempre sob cuidado, atenção e zelo, né? Tá, essa da que eu já li. Sim, às vezes as pessoas nem ao menos se permitem se conectar, exatamente, porque já estão reativas e com medo, né? O Jefferson, não entendo essa coisa de ciúmes. Por que desejar algo que outra pessoa tem? Por que não pegar logo? Eu não entendi direito a questão dos ciúmes, né? Mas é isso, o ciúmes fala muitas vezes sobre esse medo, né? De perder, e aí as pessoas podem acabar desenvolvendo um ciúmes exagerado, né? De querer controlar e minar a vida do outro pra se sentir seguro. Que bom que vocês gostaram, gente. Não é fácil, assim, não é fácil. Mas temos que enfrentar e praticar, é um processo, é verdade. É exatamente isso, né? Eu acho que saúde, gente, seja saúde mental, pessoal, de vínculo, é uma conquista. É uma conquista. E como qualquer outra coisa na vida, a gente precisa investir tempo, se dedicar, né? Não vai realmente ser fácil, simples. É uma conquista. E é um grande... Eu, óbvio, né? Como psicóloga, vou puxar a sardinha. É um grande investimento, porque uma vez que você desenvolve, você vai estar usando o resto da vida, né? Então, que é muito válido. Todas as lives é um novo ensinamento para a mente, psicológico. Ah, Rodrigo, que bom que você gostou. Lindas palavras, Adri, tem que ter mais cumplicidade de um para com o outro, é verdade. Bom, gente, é isso. Que bom que vocês gostaram. Hoje acabou que não vai dar muito pra fazer surpresa, mas eu vou trazer um pouquinho pra vocês sobre o que eu tô pensando, tá? Pra gente poder experimentar em próximas lives. Que seria basicamente no fim da live, né? Ver se tem alguém que gostaria de compartilhar, né? Alguma coisa relacionada ao tema da live, né? Então, se tem alguém que quisesse entrar ao vivo, né? E falar um pouco da sua experiência, e falar um pouco sobre algum exemplo, alguma situação que já viveu, né? E a gente bater aqui um papinho de 15 minutos. Vocês gostariam disso? Vocês acham que seria legal? Alguém teria disponibilidade, assim, por exemplo, né, de hoje? Alguém aqui se habilitaria para participar da live e fazer 15 minutinhos? É uma coisa que vocês acham que vocês iam gostar? Porque eu acho que, assim, como eu sou psicóloga, é óbvio que eu sou psicóloga clínica e eu sempre trago coisas muito práticas, porque eu trabalho com coisas muito práticas, né? Assim, eu trabalho com a experiência e com a vida, né? Das pessoas. Então, é óbvio que eu sempre tô trazendo muitos exemplos, etc. Mas eu acho que a participação de alguém seria algo que poderia deixar ainda mais claro e seria mais um instrumento, né, para o nosso crescimento e aprendizado aqui nas lives. Então, eu queria saber de vocês, se vocês iam gostar disso ou não,
né? Como é que seria pra vocês? Porque aí vocês gostando e querendo, a gente pode começar a experimentar, né? Eu provavelmente reduziria um pouquinho o tempo de fala da live, né? Pra gente não ficar aqui 1h30 de live também, porque eu acho que fica cansativo. Diminuiria um pouquinho, poderia colocar ali uns 40 minutos de live, né? 40, 45 minutos de live e depois uns 15 minutos de bate-papo. O que vocês acham? Vocês iam gostar? E, Sandro, então tá. Então a gente pode experimentar. A gente pode tentar, porque aí a gente também precisa de alguém, né, que tenha essa vontade de se colocar, de se expor, de, né, trocar. Sempre, né, com a ideia, né, gente, de acolhimento. Então, assim, eu acho que uma pessoa que se expõe, uma pessoa que vem e fala de si, né, dentro de uma live, é uma pessoa que é isso, tá se expondo, tá tendo coragem de se colocar. E aí é muito importante a gente usar para um olhar para nós. E não falar, ai, faz isso, faz aquilo, ai, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que eu devia fazer aquilo. Porque senão pode se tornar um processo um pouco de julgamento e crítica. É mais interessante que a gente olhe, isso daí que essa pessoa tá falando também acontece comigo. Ou, nossa, isso que a pessoa tá falando nunca aconteceria comigo. Será que eu tenho, né, outras estratégias de sobrevivência, eu tenho outras atitudes? Enfim, mas aí é óbvio que é uma prática que a gente vai ter que cuidar para que seja sempre muito saudável, construtiva, zelosa com quem decidiu participar, tá bom? Mas então tá, combinado, a gente pode tentar experimentar. E aí amanhã temos live, amanhã vamos falar de um tema bem legal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre vínculos familiares, tá, gente? Esses que são vínculos únicos na nossa vida, que tem um impacto grande, enorme na nossa vida. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque eu sempre trago um pouquinho como introdução, né, algumas falas sobre isso, mas amanhã a gente vai aprofundar bastante, tá bom? Sobre vínculos familiares. Bom, gente, é isso. Obrigada por ficarem até o final. Eu vou salvar a live, mas eu peço pra vocês, né, que verdadeiramente tenham um compromisso de estar aqui comigo ao vivo, né, porque é isso. Se as lives começarem a ficar muito fraquinhas, né, porque eu tô lá subindo e salvando os vídeos, aí eu vou ter que repensar no formato, né, de ou não salvar, ou fazer menos live, enfim. Eu adoro estar aqui, adoro fazer esse formato, mas é importante que a gente tenha engajamento, tá bom? Pra continuar, então, pra amanhã já chama alguém, chama um amigo, né? Se você acha que os vídeos fazem sentido, se vocês gostam, já convida alguém pra assistir com você, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gratidão por estarem aqui também e até amanhã, 8 horas.